A Ilustre Casa de Ramires, de Eça de Queiroz. Lido por Sónia Pedro. Capítulo 6. A Casa do Cavaleiro, em Corinde, era uma edificação dos fins do século XVIII, sem elegância e sem arte, pintada de amarelo, lisa e vasta, com 14 janelas de frente, quase ao meio de uma quinta chã, toda de terras lavradas. Mas uma avenida de castanheiros conduzia, com alinhada nobreza, ao pátio da frente, ornado por 2 tanques de mármore. Os jardins conservavam a abundância esplêndida de rosas que os tornara famosos, e lhes merecera em tempos do avô de André, o desembargador Martinho, uma visita da senhora Dona Maria II. E dentro todas as salas reluziam de asseio e ordem, pelos cuidados da velha governanta, uma parenta pobre do cavaleiro, a senhora Dona Jesuína Rolim. Quando Gonçalo, que viera da torre na égua, atravessou a antessala, ainda reconheceu um dos painéis da parede, fumarento combate de galeões, que ele uma tarde rasgara jogando o espadão com André. Sob esse painel, à borda do canapé de palhinha, esperava melancolicamente um amanuense do governo civil, com a sua pasta vermelha sobre os joelhos. E de uma porta remota ao fundo do corredor, André, avisado pelo criado, o fiel Mateus, gritou alegremente: "Oh, Gonçalo, entre para cá, para o quarto. Saí da tena, ainda estou em cerolas." E em cerolas o abraçou num generoso abraço de parabéns. Depois, enquanto se vestia por entre as cadeiras atravancadas com o recheio das malas, gravatas, piugas de seda, garrafas de perfumes, conversaram do calor da jornada enfadonha de Lisboa despovoada. "Um horror!" exclamava o cavaleiro, aquecendo um ferro de frisar à lâmpada de álcool. Todas as ruas da Baixa em obras, cobertas de caliça, de poeirada. O central infestado de mosquitos. Muito mulato. Uma Tunes, Lisboa. Mas enfim, lá combatemos bravamente o bom combate. Gonçalo sorria do canto do divã, onde se acomodara, entre uma pilha de camisas de cor e outra de cerolas com monograma flamante. "E então, Andrezinho, tudo arranjado, hein?" O cavaleiro, diante do toucador, frisava com elevado esmero as pontas grossas do bigode. E só depois de o ensopar em brilhantina, de acamar as ondas da cabeleira rebelde, de se mirar, de se requebrar, assegurou a Gonçalo, já inquieto, que a eleição ficara sólida. "Mas imagina tu, quando apareci em Lisboa, no Ministério do Reino, encontrei o círculo prometido ao Pita, ao Teotónio Pita, o grande homem da verdade." O fidalgo pulou, despenhando a ruma de camisas. E então? E então ele mostrara muito asperamente ao José Ernesto a inconveniência de dispor do círculo como de um charuto, sem o consultar a ele, governador civil, e o dono do círculo. E como o José Ernesto se arrebitava, aludia à conveniência superior do governo. Ele logo estendendo o dedo firme: "Pois, Zezinho Flor, eu trago Ramires por Vila Clara ou me demito e arde Troia." Espantos, escarcéus, berreiros, mas o José Ernesto cedera e tudo findou jantando ambos em Algés com o tio Reis Gomes, onde à noite, ao bluff, as senhoras lhe arrancaram 14.000 réis. Em resumo, Gonçalinho, precisamos conservar os olhos atentos. O José Ernesto é rapaz leal, meu velho amigo, e depois conhece o meu gênio.
mas aos compromissos, às pressões. E agora a novidade pitoresca. Sabes quem se propõe contra ti pelos regeneradores? Adivinha? O Julinho. Que Julinho? O Júlio das fotografias? O Júlio das fotografias! Diabo! O cavaleiro encolheu os ombros com piedade. Arranja 10 votos à porta da quinta, tira o retrato a todos os taverneiros do círculo em mangas de camisa e continua a ser o Julinho. Não! Só Lisboa me inquieta, a canalha política de Lisboa. Gonçalo torcia o bigode desconsolado. Imaginei tudo mais sólido, mais inabalável. Assim, com todas essas intrigas, ainda surda trabalhada. Ainda lá não vou. O cavaleiro, ao espelho, esticava o fraque que a experimentara abotoado. Depois, repuxadamente aberto sobre o colete de fustão, cor de azeitona, onde, no trespasse largo, tufava a gravata de sedinha clara prendida por uma safira. Por fim, encharcando o lenço com essência de feno. Nós estamos bem aliados, bem congraçados, não é verdade? Então, meu caro Gonçalo, sossega e almocemos regaladamente. Creio que este fraque do nosso amieiro assenta com certa graça, hein? Magnífico, afirmou Gonçalo. Bem, então agora descemos ao jardim para tu reveres os velhos poisos e te florires com uma rosa de corinde. E logo no corredor, ornado de jarrões da Índia, de arcas de charão, enlaçando o braço de Gonçalo, do seu recuperado Gonçalo. Pois, meu filho, aqui pisamos ambos de novo os nobres soalhos de corinde, como há 5 anos. E nada mudou. Nem um criado, nenhuma cortina. Agora, um destes dias, preciso visitar a torre. Gonçalo acudiu ingenuamente. Oh, a torre está muito mudada, muito mudada. E o embaraçado silêncio pesou, como se entre eles surgisse a imagem entristecida da antiga quinta no tempo dos amores e das esperanças, quando André e Gracinha procuravam as últimas violetas de abril sob o sorriso tutelar de Miss Rhodes, rente aos úmidos muros da mãe d'água. Ainda em silêncio desceram a escada de caracol, por onde ambos outrora se despenhavam cavalgando o corrimão. E embaixo, numa sala abobadada, rodeada de bancos de madeira com as armas dos cavaleiros nas espaldas, André quedou diante da porta envidraçada do jardim, ondeou um gesto desconsolado e lânguido. Eu também agora pouco pareço em Corinde, e compreendes bem que não me retêm em Oliveira os cuidados da administração. Mas este casarão arrefeceu, alargou desde a morte da mamã. Ando aqui como perdido, e acredita, quando cá me demoro, são os passeios tristonhos por esses jardins, pela Rua Grande. Ainda te lembras da Rua Grande? Foi envelhecendo muito solitariamente, meu Gonçalo. Gonçalo murmurou, por concordância, simpatia renovada. Eu também me aborreço na torre. Mas tens outro gênio? Eu realmente sou um elegíaco. Correu com esforço o fecho perro da porta envidraçada e limpando os dedos ao lenço perfumado. Eu creio que Corinda agora só me encantava com grandes cerros escalvados, grandes rochedos agrestes. Às vezes, cá dentro da alma, necessito o ermo de São Bruno. Gonçalo sorria daquele apetite ascético, murmurado com preciosidade, através da bigodeira torcida a ferro, resplandecente de brilhantina.
E, no terraço, junto à balaustrada de pedra enramada de era, galhofou, louvando o areado alinho, o reluzente viço do jardim. Com efeito, para um discípulo de São Bruno, que escândalo todo este asseio. Mas para um pecador como eu, que delícia! O jardim da torre anda um chavascal. A prima Jesuína gosta de flores. Tu não conheces a prima Jesuína? Uma velha parente da mamã que governa agora a casa? Coitada! E com um escrúpulo, com um amor, se não fosse a santa criatura, os porcos fuçavam nos canteiros. Meu filho, onde não há saia, não há ordem. Desceram a escadaria redonda por entre os vasos de louça azul que transbordavam de gerânios, de céssias, de canas da Índia. Gonçalo recordou a véspera de São João em que rolara por aqueles degraus num trambolhão tremendo com os braços carregados de foguetes. E lentamente, através do jardim, evocavam memórias de camaradagem antiga. Lá se conservava o trapézio dos tempos em que ambos cultivavam a religião heroica da força, da ginástica, do banho frio. Naquele banco, sob a magnólia, leram uma tarde André o primeiro canto do seu poema, O Fronteiro de Arzila. E o alvo? O alvo onde se exerciam à pistola para os futuros duelos inevitáveis na campanha que ambos meditavam contra o velho sindicato constitucional. Oh, toda essa parte do muro que pegava com o lavadoiro fora derrubada depois da morte da mamã para alargar a estufa. De resto, o alvo era inútil, acrescentou o cavaleiro. Eu logo por esse tempo entrei também no sindicato. E agora entras tu pela porta que eu te abro. Então Gonçalo, que colhera e esmagava entre os dedos para lhe sorver o perfume, folhas de Lúcia Lima, acudiu com uma franqueza que aquele desenterrar de recordações tornava mais penetrante e sentida. E eu desejo entrar, e ardentemente, bem sabes, mas tu afianças a eleição com segurança. Não surgirá dificuldade, Andrezinho. Esse Pita é um hábil. O cavaleiro murmurou apenas, mergulhando os dedos nas cavas do colete. Da habilidade dos Pitas se ri a força dos cavaleiros. Por 3 degraus de tijolo baixaram ao outro jardim, desafogado de arvoredo e sombra, onde desabrochava desde maio, com esplendor, o tão celebrado bosque de roseiras, orgulho da quinta de Corinde, que deleitara uma rainha. Aquele fácil desdém pelo Pita confirmava a segurança da eleição. Gonçalo, caminhando respeitosamente como no museu, regou de louvores deslumbrados as rosas do cavaleiro. Uma beleza, André! Uma maravilha! Tens aqui rosas sublimes. Aquelas repolhudas, além. Que luxo! Ai, estas amarelas! Deliciosas! Olha este encanto, o ruborzinho a surdir, a raiar do fundo das pétalas brancas. Oh, que escarlate! Oh, que divino escarlate! O cavaleiro cruzara os braços com gracejadora melancolia. Pois vê tu, tal é a minha solidão social e sentimental que com todas estas rosas abertas não tenho a quem mandar um ramo. Estou reduzido a florir as lousadas. Um escarlate mais vivo do que as rosas que gabava cobriu as faces do fidalgo. As lousadas! Oh, que desavergonhadas! André atirou ao seu amigo os lustrosos olhos num inquieto reparo de curiosidade. Porquê? Desavergonhadas porquê? Porquê? Porque o são, pela sua natureza e pela vontade de Deus. São desavergonhadas como estas rosas são vermelhas. E o cavaleiro, tranquilizado. Ah, genericamente. Com efeito, têm imensa peçonha. Por isso eu as cubro de rosas. E em Oliveira, todas as semanas, meu filho, tomo com elas um chá respeitoso. Pois não há amansas, rosnou o fidalgo.
Mas o Mateus aparecera nos degraus de tijolo com o guardanapo na mão, a calva rebrilhando ao sol. Era o almoço. O cavaleiro colheu para Gonçalo uma rosa triunfal e para si um botão inocente, e enflorados subiam para o terraço entre o brilho e o perfume de outras roseiras, quando o cavaleiro parou com uma ideia. A que horas vais tu para Oliveira, Gonçalinho? O fidalgo hesitou. Para Oliveira? Não tencionava aparecer em Oliveira toda esta semana. Porquê? É urgente que vá a Oliveira? Pois certamente, filho. Amanhã mesmo precisamos conversar com o Barrolo. Combinarmos por causa dos votos da Mortosa. Meu querido Gonçalo, não podemos adormecer. Não é pelo Júlio, é pelo Pita. Bem, bem, acudiu logo Gonçalo assustado. Parte para Oliveira. Porque então, continuava André, vamos ambos logo a cavalo. É um bonito passeio pelos freixos, sempre com sombra. Tens talvez de mandar à torre por causa de roupa. Não. Gonçalo, para evitar a importunidade de malas, conservava nos cunhais um bragal inteiro, desde a chinela até à casaca, e entrava em Oliveira como o filósofo Bias em Atenas, com uma simples bengala e paciência infinita. Delicioso! Declarou André. Fazemos então logo a nossa entrada oficial em Oliveira. É o começo da campanha. O fidalgo torcia o bigode, consternado, pensando nos risinhos perversos das lousadas de toda a cidade perante uma entrada tão aparatosamente fraternal. E quando o cavaleiro recomendou ao Mateus que mandasse aprontar o rocilho e a égua do fidalgo para as 4h30, Gonçalo exagerou o seu receio do calor, da poeira. Antes partissem às 7 pela fresca. Assim esperava penetrar em Oliveira despercebidamente, esbatido no crepúsculo. Mas André protestou. Não, é uma seca. Chegamos à noite. Precisamos entrar com solenidade à hora da música no terreiro. Às 5, hein? E Gonçalo, vergando os ombros sob a fatalidade. Pois sim, às 5. Na sala de jantar esteirada, com denegridos painéis de flores e frutas sobre um papel vermelho imitando o damasco, André ocupou a veneranda cadeira de braços do avô Martinho. O brilho das pratas, a frescura das rosas numa floreira de saxe revelavam os desvelos da prima Jesuína, que com dor de entranhas nessa manhã não se vestira, almoçava no quarto. Gonçalo louvou aquela elegante ordem tão rara numa casa de solteirão, lamentando a falta de uma prima jesuína na torre. E André sorria deliciadamente, desdobrando o guardanapo, com a esperança que Gonçalo contasse aos Barrolos o confortável luxo de Corinde. Depois picando com o garfo uma azeitona. Pois é verdade, meu querido Gonçalo. Lá estive, nessa grande capital. Depois um dia em Sintra. O Mateus entreabriu a porta para recordar a Sua Excelência o amanuense do Governo Civil que esperava. Pois que espere! Gritou Sua Excelência. Gonçalo lembrou que talvez o digno homem se impacientasse com fome. Mas que almoce! Gritou Sua Excelência. Aquele seco desprezo de André pelo pobre empregado, esquecido no banco de entrada com a sua pasta sobre os joelhos, constrangia o fidalgo, e espetando também uma azeitona. Dizias então Sintra. Ah, sem sabor, resumiu André. Poeirada horrenda, famiaço medíocre. E já me esquecia. Sabes quem lá encontrei na estrada de Colares? Castanheiro, o nosso Castanheiro, o dos anais, de chapéu alto. Ergueu logo os braços ao céu desolado. Então esse Gonçalo Mendes Ramires não me manda o romance? Parece que o primeiro número da revista sai em dezembro e ele precisa o original em começos de outubro. Lá me suplicou que te sacudisse, que te recordasse a glória dos Ramires. E tu devias acabar a novela. Até convém que, antes de entrares na Câmara,
apareça um trabalho teu, um trabalho sério, erudição forte, bem português. Pois convém, concordou vivamente Gonçalo. E à novela só falta o capítulo 4. Mas esse justamente demanda mais preparação, mais pesquisas. Para o acabar, precisava o espírito bem sossegado, a certeza desta infernal eleição. Não é um animal do Júlio que me inquieta, mas a canalha intrigante de Lisboa. Que te parece? Cavaleiro riu, estendendo de novo o garfo para as azeitonas. Que me parece, Gonçalinho, que estás como uma criança pequena, aflita, com medo que te não chegue o prato de arroz doce. Sossega, menino, apanhas o teu arroz doce. Mas com efeito, encontrei o José Ernesto muito teimoso. Já existiam compromissos antigos com o Pita. A verdade tem sido furiosamente ministerial. E esse Pita, agora, quando souber que lhe tapei Vila Clara, arde em furor contra mim. O que me é soberanamente indiferente. Cólerazinhas ou piadinhas do Pita não me tiram o apetite. Mas o José Ernesto admira o Pita. Necessita do Pita. Está empenhado em pagar ao Pita com um círculo. Ainda no último dia me disse na secretaria, até lhe achei graça. Eu vejo que os deputados por Vila Clara morrem. Ora, se por esse bom costume o teu Ramires morrer em breve, então entra o Pita. Gonçalo recuou a cadeira. Se eu morrer, que animal! Oh, se morres para o círculo, atalhou o cavaleiro rindo. Por exemplo, se nos zangássemos, se amanhã entre nós surgisse uma dissidência. Enfim, o impossível. O Mateus entrava com a terrina do caldo de galinha que rescendia. É ele! Exclamou André. E não se fala mais de círculos, nem de pitas, nem de júlios, nem da negregada política. Conta-nos um enredo da tua novela. Histórica, hein? Meia-idade? Dom João V? Eu, se tentasse agora um romance, escolhia uma época deliciosa. Portugal sob os Filipes. Os 3/4, depois das 6, bateu no relógio sempre adiantado da igreja de São Cristóvão, em Oliveira, quando André, Cavaleiro e Gonçalo, descendo da Rua Velha, penetraram no terreiro da Louça, agora largo do conselheiro Costa Barroso. Todos os domingos, tocando num coreto que o conselheiro, quando presidente da Câmara, mandara construir sobre o velho pelourinho demolido, a charanga do regimento ou a filarmónica lealdade, tornavam aquele largo o centro mais sociável da quieta e caseira cidade. Nessa tarde, porém, como começara no convento de Santa Brígida o bazar patrocinado pelo bispo, as senhoras rareavam nos bancos de pedra e nas cadeiras do asilo espalhadas por sob as acácias. As lousadas faltavam no seu pouso reservado, superiormente escolhido para espiar em todo o terreiro. As casas que o cerram do lado de São Cristóvão e do lado das Trinas, a Rua Velha e a Rua das Velas, a Barraca da Limonada e até outro retiro pudicamente disfarçado por uma caniçada de eras. E o único rancho conhecido, Dona Maria Mendonça, a Baronesa das Marges, as duas alboins, conversavam com as costas para o terreiro, junto da grade de ferro que o limita sobre a antiga muralha, de onde se dominam campos, acerca do Seminário Novo, todo o pinhal da Estevinha e as voltas lustrosas da Ribeira de Crede. Mas entre os cavalheiros que trilhavam vagarosamente a alha do largo, denominada o Picadeiro, gozando a marcha do profeta, o espanto reviveu, apesar de todos conhecerem a reconciliação famosa do governo civil, quando os dois amigos apareceram, ambos de chapéu de palha, ambos de polainas altas, ao passo solene das duas éguas. A de Gonçalo, airosa e baía, de cauda curta à inglesa, a do cavaleiro, pesada e preta, de pescoço arqueado, a cauda farta rojando as lajes. Melo Albuim, o barão das Marges, o doutor delegado, pararam numa fila pasmada, a que se juntou um dos Vila Velhas, depois um morgado pestana, depois
o gordo Major Ribas, com a farda desabotoada, rebolando e galhofando sobre aquela amigação. O tabelião Guedes, o Guedes Poupa, derrubou a cadeira no alvoroço com que se ergueu, indignado, mas respeitoso, descobrindo a calva numa cortesia imensa em que o chapéu branco lhe tremia. E o velho Cerqueira, o advogado que saía do retiro encaniçado de era e se abotoava, embasbacou com os óculos na ponta do nariz alçado, os dedos esquecidos nos botões das calças. No entanto, os dois amigos, gravemente, seguiam pela correnteza de casas que o palacete de Dona Arminda Vilegas domina com o pesado brasão dos Vilegas na cimalha, as suas 10 nobres varandas de ferro opulentadas por cortinas de damasco amarelo. Na varanda de esquina, o Barrolo e José Mendonça fumavam sentados em monchos de palhinha, e ao sentir as patas lentas das éguas, ao avistar tão inesperadamente o cunhado, o bom Barrolo quase se despenhou da varanda. Oh Gonçalo, vais lá para casa? E nem esperou uma certeza. Barrou de novo, bracejando. Nós já vamos. Jantamos cá esta tarde. A Gracinha está lá em cima com a tia Arminda. Vamos lá também. É o momento. O cavaleiro acenou risonhamente ao capitão Mendonça. Já Barrolo mergulhara com entusiasmo para dentro dos damascos amarelos, e os dois amigos, deixando pelo terreiro aquele sulco de espanto, penetraram na Rua das Velas, onde um polícia se perfilou com a mão no boné, o que foi agradável ao fidalgo da torre. O cavaleiro acompanhou Gonçalo ao Largo del Rei, e diante do palacete um homem de boina vermelha remoía no seu realejo o coro nupcial da Lucia, espiando as janelas desertas. O Joaquim da Porta correu do pátio a segurar a égua do fidalgo. Com um mudo sorriso, o tocador estendera a boina, e depois de lhe atirar um punhado de cobre, Gonçalo hesitou, murmurou enfim, com embaraço e corando. Não queres entrar e descansar, André? Não, obrigado. Então amanhã às 2, no Governo Civil com o Barrolo, para combinarmos sobre os votos da Mortosa. Adeus, minha flor. Demos um belo passeio e espantámos os povos. E Sua Excelência, envolvendo o palacete num demorado olhar, desceu pela Rua das Tecedeiras. No seu quarto, sempre preparado com a cama feita, Gonçalo acabava de se lavar, de se escovar, quando o Barrolo se precipitou pelo corredor, esbofado, sôfrego, e atrás dele Gracinha, ofegante também, desapertando nervosamente as fitas escarlates do chapéu. Desde a tarde em que Barrolo presenciara com os olhos bem acordados a palestra de Gonçalo e de André na varanda do Governo Civil, fervera nele e em Gracinha uma impaciência desesperada por penetrar os motivos, a encoberta histórica daquela reconciliação surpreendente. Depois, a fuga de Gonçalo na caleche para a torre, sem parar nos Cunhais. A repentina jornada do cavaleiro a Lisboa, o silêncio que sobre aquele caso se abatera, mais pesado que uma tampa de ferro, quase os aterrou. Gracinha, à noite no oratório, murmurava através das rezas distraídas: Oh, minha rica Nossa Senhora, que será? Barrolo não ousara correr à torre, mas até sonhava com a varanda do Governo Civil, que lhe parecia enorme, crescendo, atravancando a oliveira, roçando já as janelas dos Cunhais, de onde ele a repelia com o cabo de uma vassoura. E eis agora Gonçalo e André, que entram na cidade a cavalo, muito serenamente, ambos de chapéus de palha, como companheiros constantes, recolhendo de um passeio. Logo à porta do quarto, Barrolo atirou os braços, rompeu aos brados. Então, que tem sido tudo isto? Não se fala noutra coisa? Tu com o André? Gracinha, arfando tão vermelha como as fitas do chapéu, só balbuciava. E nem vens, nem escreves.
Mas com tanto cuidado. E mesmo rente da porta aberta, sem se sentarem, o fidalgo aclarou o mistério com a toalha ainda nas mãos. Uma coisa muito inesperada, mas muito natural. O Sanches Lucena morreu, como vocês sabem. Ficou vago o círculo de Vila Clara. É um círculo por onde só pode sair um homem da terra com propriedade, com influência. O governo imediatamente me mandou perguntar pelo telégrafo se eu me desejava propor. Ora, eu, no fundo, estou de bem com os históricos. Sou amigo do José Ernesto. Estimava entrar na Câmara. Aceitei. Barrolo esmagou a coxa com uma palmada triunfal. Então era certo, caramba! O fidalgo continuava enxugando interminavelmente as mãos. Aceitei, está claro, com condições e muito fortes, mas aceitei. Neste caso, como vocês sabem, convém que o candidato se entenda com o governador civil. Eu, ao princípio, não queria renovar relações. Instado, porém, muito instado de Lisboa e por considerações superiores de política, consenti nesse sacrifício. Nas dificuldades em que se encontra o país, todos devem fazer sacrifícios. Eu fiz esse. O André, de resto, foi muito amável, muito afetuoso. Da sorte que estamos outra vez amigos. Amigos políticos, mas muito bem, muito lealmente. Almocei hoje com ele em Corinde, viemos juntos pelos Freixos. Uma tarde linda. Enfim, renasceu a antiga harmonia e a eleição está segura. Venham de lá esses ossos! Berrou o Barrolo transportado. Gracinha terminara por se sentar à borda do leito, com o chapéu no regaço, enlevada para o irmão num silencioso enternecimento em que os seus doces olhos se umedeciam e riam. O fidalgo, que se desprendera do abraço do Barrolo, dobrava a toalha com um vagar distraído. A eleição está segura, mas precisamos trabalhar. Tu, Barrolo, tens de conversar também com o cavaleiro. Já combinei. Amanhã no Governo Civil, às 2 horas. É necessário que vocês se entendam por causa dos votos da Mortosa. Pronto, menino, o que vocês quiserem. Votos, dinheiro... E Gonçalo, borrifando vagamente o jaquetão com água de colónia que pingava do soalho. Desde o momento em que eu me reconciliei com o André, tudo acabou. Tu, Barrolo, imediatamente te reconcilias também. Barrolo quase pulou no seu deslumbramento. Pois está claro, e ainda bem que eu gosto imensamente do cavaleiro. Até sempre teimava com gracinha. Oh, senhores, esta tolice por causa da política. Bem, concluiu o fidalgo, a política nos separou, a política nos reúne. É o que se chama a inconstância dos tempos e dos impérios. E agarrou Gracinha pelos ombros, com um beijo brincalhão estalado em cada face. A tia Arminda, boa, da escalda dela? Já voltou às façanhas de Leandro o Belo? Gracinha resplandecia com o lento sorriso que, se não desfizera, a envolvia toda em claridade e doçura. A tia Arminda está melhor, já anda, perguntou por ti. Mas, Gonçalo, tudo certo quer jantar? Não, almocei tremendamente em Corinde. Vocês, como jantaram à hora antiga da tia Arminda, ceiam, hein? Então, logo ceio. Agora apenas uma chávena de chá muito forte. Gracinha correu no alvoroço de servir o herói querido, e pela escada descendo com Barrolo que o contemplava, o fidalgo da torre lamentou os seus sacrifícios. Não é verdade, menino? É uma maçada. Mas que diabo! Todos devemos concorrer para tirar o país do atoleiro. Barrolo, maravilhado, murmurava. E sem dizeres nada. Assim à capucha. Assim à capucha. E agora outra coisa, Barrolo. Amanhã no Governo Civil deves convidar o André a jantar. Com certeza! Gritou Barrolo. Jantar de estrondo? Não, homem. Jantar muito quieto, muito íntimo. Unicamente o André e o João Gouveia. Telegrafas ao João Gouveia.
Também podes convidar os Mendonças, mas jantar muito discreto, só para conversarmos, para firmar a reconciliação de um modo mais sociável, mais elegante. Ao outro dia, no governo civil, Barroso e Cavaleiro apertaram as mãos com tanta singeleza como se ambos, ainda na véspera, andassem jogando bilhar e caturrando no clube da Rua das Pegas. De resto, conversaram sumariamente sobre a eleição. Apenas o Cavaleiro aludira com indolência aos votos da Mortosa, o bom Barrolo quase se engasgou na ânsia de os oferecer. E o que vocês quiserem, votos, dinheiro, o que vocês quiserem, vocês digam. Eu vou para a Mortosa e é comezaina e pipa de vinho aberta e a freguesia inteira a votar no meio do fogotório. O Cavaleiro, rindo, amansou aquele fervor faustoso. Não, meu caro Barrolo, não. Nós preparamos uma eleição muito sóbria, muito sossegada. Vila Clara elege Gonçalo Mendes Ramires, deputado, naturalmente, como o seu melhor homem. Não há combate. O Julinho é uma sombra. Portanto, o Barrolo persistia, radiante, gingando. Perdão, André, perdão. Lá isso vinha a ser divório e fogotório e festança magna. Mas Gonçalo, embaraçado, ansioso por suster a garrulice do Barrolo, as palmadas carinhosas com que ele se atufava na intimidade do cavaleiro, apontou para a mesa de Sua Excelência. Tu tens que fazer, André. Vejo aí papelada pavorosa. Não roubemos mais tempo ao chefe ilustre do distrito, ao trabalho. Trabalhar, meu irmão, que o trabalho André, é virtude, é valor. Agarrara o chapéu, acenando ao cunhado. Então, Barrolo, com as bochechas a estalar de gosto, balbuciou o convite que afirmaria a reconciliação de um modo sociável e elegante. Cavaleiro, para conversarmos melhor, se você nos quiser dar o gosto de vir jantar, quinta-feira, às 6:30, nós, quando cá está o Gonçalo, jantamos sempre mais tarde. O cavaleiro que corara agradeceu com discreta cerimónia. É para mim um imenso prazer, uma imensa honra. E à porta da antessala, onde os acompanhara, segurando o pesado reposteiro de baeta escarlate, com as armas reais bordadas, suplicou ao Barrolo que pusesse os seus respeitos aos pés da senhora Dona Graça. Barrolo, descendo a larga escadaria de pedra, limpava a testa, o pescoço, umedecidos pela emoção, e no pátio desabafou. Muito simpático este André, rapaz franco, de quem sempre gostei. Realmente estava morto que acabassem estas histórias. E mesmo lá para os cunhais, para a companhia, para o cavaco, que bela aquisição. Quinta-feira de manhã, depois do almoço, no terraço do jardim onde tomavam café, Gonçalo recomendou ao Barrolo que, para acentuar mais completamente a intimidade simples do jantar, não pusesse casaca. E tu, Gracinha, vestido afogado, mas vestidinho claro, alegre. Gracinha sorriu indecisamente, continuando a folhear um almanaque de lembranças estendida numa cadeira de verga com um gatinho branco no regaço. Depois do alvoroço e pasmo do domingo, ela aparentava agora um desinteresse silencioso pela reconciliação que ainda abalava Oliveira, pela eleição, pelo jantar. Mas nesses dias não sossegara, tão impaciente e sensível que o bom Barrolo incessantemente lhe aconselhava o grande remédio da mamã contra os nervos, flores de alecrim cozidas em vinho branco. Gonçalo percebia claramente a perturbação em que ela lançava aquela entrada triunfal de André, do antigo André, na sua casa de casada, nos Cunhais. E para se tranquilizar, evocava, como na estrada do cemitério em Vila Clara, a seriedade de Gracinha, o seu rígido e puro pensar, a altivez da sua almazinha heroica. Nessa manhã mesmo, todo no fresco e sofre cuidado da sua eleição, só receava que Gracinha, por embaraço ou cautela, acolhesse secamente o cavaleiro,
o esfriasse no seu renovado fervor pela casa de Ramires, no seu patrocinato político, e insistiu gracejando: "Ouviste, Gracinha? Um vestido branco, um vestidinho alegre que sorria aos hóspedes." Ela murmurou, mergulhada no seu almanaque: "Sim, realmente, com este calor." Mas Barrolo bateu uma palmada na coxa. Que pena! Que pena não terem em Oliveira, para o brinde da reconciliação, o famoso vinho do Porto da garrafeira da mamã, preciosíssimo, velhíssimo, do tempo de Dom João II. Dom João II, rosnou Gonçalo. Está estragado. Barrolo hesitou. Dom João II ou Dom João VI, um desses reis. Enfim, um vinho único, do século passado. Só restam à mamã 8 ou 10 garrafas. E hoje era dia para uma, hein? O fidalgo deu um sorvo lento ao café. O André antigamente também gostava muito de ovos queimados. Bruscamente, Gracinha fechou o almanaque e, com uma fuga e um silêncio que emudeceram Gonçalo, sacudiu do colo o gato dorminhoco, atravessou o terraço, desapareceu entre os teixos altos do jardim. Mas à tarde, quando o fidalgo ocupou seu lugar na mesa oval, junto da prima Maria Mendonça, logo notou, entre duas compoteiras, uma travessa de ovos queimados. Apesar de jantar tão íntimo, serviam, com a louça da China, os famosos talheres dourados da baixela do tio Melchior, e duas jarras de saxe transbordavam de cravos brancos e amarelos, cores heráldicas dos Ramires. Dona Maria, que não encontrara o querido primo desde os anos de Gracinha, murmurou com um sorriso, uma grave cortesia, naquele cerimonioso silêncio em que se desdobravam os guardanapos. Ainda não lhe dei os parabéns, primo Gonçalo. Ele acudiu, mexendo nervosamente nos copos. Shh, prima, shh. Aqui já está decidido, não se ilude sequer a política. Está muito calor para a política. Ela suspirou de leve, como desfalecida. Ai, o calor! Que horrível calor! Desde que entrara nos Cunhais com aquele vestido preto, que era o seu pálio rico, ainda não cessara de invejar a frescura do vestido branco de Gracinha. E que bem que lhe fica! Está hoje linda! O vestido liso de crepom branco que aclarava, remoçava a sua graça quase virginal. Nunca realmente tanto prendera, assim clara e fina, com os verdes olhos refulgindo como esmeraldas lavadas, uma ondulação mais lustrosa nos pesados cabelos, um macio rubor transparente, todo um fresco brilho de flor regada, de flor revivida, apesar do acanhamento que lhe imobilizava os dedos ao erguer a colher de prata dourada. E ao lado, superiormente robusto e largo, com o peitilho arqueado como uma couraça e cravejado de duas safiras, uma rosa branca desabrochada na lapela, André Cavaleiro, que recusara a sopa, no verão nunca comia sopa. Dominava a mesa, levemente comovido também, passando sobre o reluzente bigode um lenço tão perfumado que afogava o perfume dos cravos. Mas foi ele que encadeou a animação com risonhos queixumes sobre o calor, o escandaloso calor de Oliveira. Que purgatório abrasado! Depois dos seus 2 dias de paraíso na frescura deliciosa de Sintra. Dona Maria Mendonça adoçou os espertos olhos para o senhor governador civil. E então, Sintra, animada? Muitos ranchos à tarde, em setiais? Encontrar a Condessa de Chelas? A prima Chelas? Sim, na pena, na sua visita à rainha. Cavaleiro conversara durante um momento com a senhora Condessa de Chelas. E a rainha? Sempre encantadora. A senhora Condessa de Chelas, essa um pouco magra, mas tão amável, tão inteligente, tão verdadeiramente grande dame, não é verdade? E como se inclinara para Gracinha com uma doçura infinita no simples mover da cabeça, ela, perturbada, mais vermelha, balbuciou que não conhecia a Condessa de Chelas.
Dona Maria Mendonça acusou logo a inércia dos primos Barrolos, sempre encafornados nos cunhais, sem nunca se aventurarem a Lisboa no inverno para conviver, para conhecer os parentes. E a culpa é do primo José, que detesta Lisboa. Oh, não! Barrolo não detestava Lisboa. Se pudesse acarretar para Lisboa as suas comodidades, o seu quarto, a sua cocheira, a boa água do pomar, a rica varanda sobre o jardim, até se regalava. Mas entalado naqueles quartinhos do Bragança, e depois má comida, o barulho, a gracinha em Lisboa nunca dorme. E a maçada das manhãs. Não há nada que fazer em Lisboa de manhã. O cavaleiro sorria para o Barrolo como elevado na sua graça e razão. Depois confessou que ele, apesar de habitar também, mercê do Estado, um palacete confortável e gozar também uma água excelente, a finíssima água do Poço de São Domingos, lamentava que os deveres de política, a disciplina do partido, o amarrassem a Oliveira. E toda a sua esperança era a queda do ministério para se libertar, passar 3 meses divinos em Itália. Do outro lado de Gracinha, João Gouveia, sempre acanhado e mudo diante de senhoras, exclamou no impulso de amizade de convicção: Pois, Andrezinho, vai perdendo a esperança, o São Fulgêncio não arreia, ainda cá te apanhamos uns 3, 4 anos. E insistiu, debruçado sobre Gracinha, num esforço de amabilidade que os braseava. O São Fulgêncio não arreia. Ainda cá temos o nosso André, mais 3 ou 4 anos. André protestava com um requebro, as espessas pestanas quase cerradas. Oh, meu João, não me queiras mal. Não me queiras mal. E teimava. Com certeza. Ainda que desertasse o seu partido e que importa em hoste poderosa uma lança ferrugenta, esses meses de Itália no inverno já os sonhara, já os preparava. E a senhora Dona Graça não permitia que ele a servisse de um pouco de vinho branco? Barrolo estendeu o braço com efusão. Oh, cavaleiro, eu tenho empenho em que você prove esse vinho com cuidado. É da minha propriedade do Corvelo. Faço muito gosto nele, mas prove com atenção. Sua Excelência provou com devoção, como se comungasse, e com uma cortesia compenetrada para Barrolo, que reluzia de gosto. Uma delícia! Uma verdadeira delícia! Hein? Não é verdade? Eu, para mim, prefiro este vinho do Corvelo a todos os vinhos franceses, os mais finos, até ali o nosso amigo Padre Soeiro, que é um santo Cia. Silencioso, esbatido por trás de uma das altas jarras de cravos, Padre Soeiro corou, sorriu. Com muita água e felizmente, senhor José Barrolo. O gosto pede, mas o reumatismo não consente. Pois José Mendonça, que não temia reumatismos, atacava sempre bravamente aquele bendito Corvelo. Que lhe parece a você, João Gouveia? Oh, João Gouveia já o conhecia, louvado Deus. E certamente nunca encontrar em Portugal, como o vinho branco, nenhum comparável pela frescura, pelo aroma, pela seiva. E cá lhe vou atiçando com fervor, Barrolo amigo. Esta bela garrafa de cristal vai da vencida. Barrolo exultava. O seu desgosto era que Gonçalo nunca honrasse aquele néctar. Não, Gonçalo não tolerava vinhos brancos. E então hoje estou com uma destas sedes que só me satisfaz vinho verde, assim, um pouco espumante e com gelo, que este de Vidainhos também é do Barrolo. Oh, eu não desprezo os vinhos da família. Este Vidainhos, sinceramente, o considero sublime. Então, o cavaleiro desejou provar esse sublime vinho verde da quinta de Vidainhos, em Amarante. O escudeiro, a um aceno, entusiasmado do Barrolo, apresentou a Sua Excelência um copo esguio especial para aquele vinho que espumava. Mas o cavaleiro, acariciando o fresco copo sem o erguer, repisou a ideia de férias, de viagens, como acentuando o seu cansaço e fastio de Oliveira. E sabia a senhora Dona Graça
Para onde ele seguiria depois da Itália nesse inverno, se por caridade de Deus o ministério caísse? Para a Ásia Menor. E era uma viagem que eu, com certeza, tentava ao nosso Gonçalo. Tão fácil agora com os caminhos de ferro. De Veneza a Constantinopla, um mero passeio. Depois de Constantinopla a Esmirna, um dia, 2 dias, num vapor excelente, e daí numa boa caravana por Trípoli, pela antiga Sidónia, entrávamos em Galileia. Galileia, em Gonçalo, que beleza! Padre Soeiro, suspendendo o garfo, lembrou timidamente que em Galileia o senhor Gonçalo Ramires pisaria terra que outrora, por pouco, pertencera à sua casa. Um dos antepassados de Vossa Excelência, Gutierres Ramires, companheiro de Tancredo na primeira cruzada, recusou o ducado de Galileia e de Além Jordão. Fez pessimamente, gritou Gonçalo rindo. Oh, esse avô Gutierres andou pessimamente, porque não existia agora neste mundo disparate mais divertido do que eu, Duque de Galileia. O Sr. Gonçalo Mendes Ramires, Duque de Galileia e de Além Jordão. Era simplesmente de rebentar. Cavaleiro protestou com simpatia. Ora essa, porquê? Não acredite, acudiu com os olhos cruscantes Dona Maria Mendonça. O primo Gonçalo, com todas estas graças, no fundo é muitíssimo aristocrata, mas terrivelmente aristocrata. O fidalgo da torre pousou o copo de vidainhos, depois de um trago saboreado e fundo. Aristocrata? Está claro que sou aristocrata. Sentiria, com efeito, certo desgosto em ter nascido como uma erva de outras ervas vagas. Gosto de saber que nasci de meu pai, Vicente, que nasceu de seu pai, Damião, que nasceu de seu pai, Inácio, e assim sempre até não sei que rei suevo. Recesvinto, informou respeitosamente Padre Soeiro. Pois, até esse recesvinto. O pior é que o sangue de todos esses pais não difere realmente do sangue dos pais do Joaquim da Porta, e que depois do recesvinto para trás até Adão não tenho mais pais. E enquanto todos riam, Dona Maria Mendonça, debruçada para ele, por trás do leque largamente aberto, murmurou: o primo está com desprezos, pois eu sei de uma senhora que tem a maior admiração pela casa de Ramires e pelo seu representante. Gonçalo enchia de novo o copo com amor, atento à espuma. Bravo, mas convém distinguir, como diz o Manuel Duarte, por quem tem ela a verdadeira admiração. Por mim ou pelo suevo, pelo recesvinto? Por ambos? Diabo! Depois, pousando a garrafa mais sério, quem é? Oh, ela não podia confessar. Não era ainda bastante velha para andar com recadinhos de sentimento. Mas Gonçalo dispensava o nome. Só desejava as qualidades. Nova, bonita. Bonita? Exclamou Dona Maria. É uma das mulheres mais formosas de Portugal. Espantado, Gonçalo lançou um nome. A Dona Ana Lucena. Porquê? Porque mulher assim tão formosa e vivendo nestes sítios e tão conhecida da prima que lhe faz confidências, só a Dona Ana. Dona Maria, ajeitando as duas rosas que lhe alegravam o corpete de seda preta, sorria. Talvez seja. Talvez seja. Pois estou imensamente lisonjeado, mas ainda distingo como o Manuel Duarte. Se da parte dela essa simpatia toda é para o bom fim, não. Não, santo Deus, não. Mas se é para o mau fim, então, prima, cumprirei honradamente o meu dever dentro das minhas forças. Dona Maria escondeu a face no leque escandalizada. Depois, espreitando com os agudos olhos a faiscar. Oh, primo, mas o bom fim é que convinha,
porque a coisa é a mesma e são 200 contos a mais. Gonçalo gritou de admiração. Oh, esta prima Maria! Não há em toda a Europa ninguém mais esperto. Todos, curiosamente, ansiaram por saber a nova graça da senhora Dona Maria, mas Gonçalo deteve as curiosidades. Não se pode contar, é casamento. Então José Mendonça recordou a novidade picante que desde a véspera remexia Oliveira. Por casamento, que me dizem ao casamento da Dona Rosa Alcoforado? Barrolo, depois o Gouveia, até Gracinha, todos o proclamaram um horror. Aquela perfeita rapariga, de pele tão cor-de-rosa, de cabelo tão cor de ouro, amarrado ao Teixeira de Carredes, um patriarca carregado de netos. Que desastre! Pois, ao cavaleiro, o casamento não parecia assim desastrado. O Teixeira de Carredes, além de muito fino, de muito inteligente, era um velho verdejante, quase sem rugas, até bonito, com aquele contraste do bigode escuro e da granha riçada e branca. E na senhora Dona Rosa, com todas as rosas da sua pele e todo o ouro dos seus cabelos, dominava um não sei quê de amolentado e de sorvado. Depois, pouco esperta e pouco cuidadosa, sempre mal penteada, sempre mal pregada. Enfim, Vossas Excelências perdoem, mas quem faz um casamento muito desenchabido é o pobre Teixeira de Carredes. Dona Maria Mendonça considerava o governador civil com um espanto amável. Pois, se o senhor cavaleiro não admira a Rosinha Alcoforado, não sei então que rapariga admira dentro do seu distrito. Ele, logo com galante rasgo. Mas, além de vossas excelências, não admiro ninguém. Realmente, eu governo em Portugal o distrito mais desprovido de beleza. Todos protestaram. E a Maria Marges, e a pequena Reriz da Riosa, e a Meluzinho Albuim com aqueles olhos. Mas o cavaleiro não consentia. A todas demolia com sarcasmo leve, ou pela pele sem frescura, ou pelo pisar desairoso, ou pelo provincianismo de gosto e modos, sempre pela carência das belezas e graças que ornavam Gracinha, lançando assim disfarçadamente aos pés de Gracinha um rolo de senhoras vencidas e amarfanhadas. Ela percebera a subtil adulação. Os seus olhos alumiaram com um fulgor mais enternecido o rubor que a afogueava. Desejou repartir incenso tão acumulado, lembrou timidamente outra beleza de que se orgulhava o distrito. A filha do Visconde de Rio Manso, a Rosinha Rio Manso, é linda. O cavaleiro triunfou com facilidade. Mas tem 12 anos, minha senhora. Nem é Rosinha, nem é botãozinho de rosa. Quase humildemente, Gracinha recordou a Luísa Moreira, filha de uma lojista muito admirada aos domingos na missa da Sé e no terreiro da Louça. É, uma bela rapariga, sobretudo a figura. Cavaleiro triunfou ainda com requebrada segurança. Sim, mas os dentes tortos, senhora Dona Graça, os dentes acavalados. E Vossa Excelência nunca reparou? Oh, uma boca muito desagradável. E além dos dentes, o irmão, o Ivaristo, com aquela cara mais chata que a alma, e a caspa, e a porcaria, e o jacobinismo. Não há mulher bonita com um irmão tão feio. Mendonça estendera o braço com outra curiosidade que ocupava Oliveira. E por Ivaristo? Ele sempre funda o novo jornal republicano, o Rebate? O senhor governador civil encolheu os ombros com uma ignorância superior e risonha. Mas João Gouveia, vermelho e luzidio depois da sua garrafa de Corvelo e da sua garrafa de Douro, afiançou que o Rebate aparecia em novembro. Até ele conhecia o patriota que esportulava a massa
e a campanha do rebate começava com 5 artigos esmagadores sobre a tomada da Bastilha. O espanto de Gonçalo era como o republicanismo a relastrar em Portugal, até na velhota, na devota Oliveira. Quando eu andava em preparatórios, existiam simplesmente 2 republicanos em Oliveira. O velho Salema, lente de retórica, e eu. Agora há partido, há comitê, há 2 jornais e há mesmo o Barão das Marges com a voz pública na mão debaixo da arcada. Mendonça não receava a República, gracejava. Ainda vem longe, muito longe. Ainda nos dá tempo de comermos estes belos ovos queimados. Deliciosos, murmurou o cavaleiro. Sim, concordou Gonçalo. Ainda temos tempo para os ovos. Mas que rebente uma revolução em Espanha ou morra o reizinho na sua minoridade, que naturalmente morre. Credo! Coitadinho! Pobre mãe! Murmurou Gracinha sensibilizada. Imediatamente o cavaleiro a tranquilizou. Por que morrer o reizinho de Espanha? Os republicanos espalhavam boatos sombrios sobre os males da excelente criança. Mas ele conhecia a realidade. Assegurava a senhora Dona Graça que, felizmente para a Espanha, ainda reinaria um Afonso XIII e mesmo um Afonso XIV. Enquanto aos nossos republicanos, esses... Meu Deus, mera questão de guarda municipal. Portugal, nas suas massas profundas, permanecia monárquico de raiz. Apenas ao de cima, na burguesia, nas escolas, flutuava uma escuma ligeira e bastante suja que se limpava facilmente com um sabre. Vossa Excelência, Senhora Dona Graça, que é uma dona de casa perfeita, conhece esta operação que se faz à panela do caldo. Escumar a panela é com uma colher. Aqui é com sabre. Pois assim, com toda a simplicidade, se clarifica Portugal. E foi isto que ainda ultimamente eu declarei a ele rei. Alteara a cabeça, no seu peitilho resplandecia, mais largo como couraça, bastante rija, para defender toda a monarquia. E no compenetrado silêncio que se alargou, 2 rolhas de champanhe estalaram por trás do biombo na copa. Apenas o escudeiro, apressado a encher as taças, o fidalgo da torre, com uma gravidade que o sorriso adoçava. André, à tua saúde, não é ao governador civil, é ao amigo. Todos os copos se ergueram num sussurro acariciador. João Gouveia agitou o seu com especial efusão, gritando: Andrezinho, meu velho! Sua Excelência apenas tocou de leve no cálice de Gracinha. Padre Soeiro murmurou as graças e Barrolo, atirando o guardanapo. Café, aqui ou na sala? Na sala estamos mais frescos. Na sala grande, a sala dos veludos, o lustre rebrilhava solitariamente. Pelas 3 janelas abertas penetrava a serenidade da noite quente, o recolhido silêncio de Oliveira. E embaixo, no largo, alguns sujeitos, mesmo 2 senhoras de manta de lã branca pela cabeça, pasmavam para aquela claridade de festa que jorrava dos cunhais. O cavaleiro e Gonçalo acenderam os charutos na varanda, respirando a frescura escassa, e o cavaleiro com beatitude. Pois sempre te digo, Gonçalinho, que se janta sublimamente em casa de teu cunhado. Gonçalo desejou que no domingo ele jantasse na torre. Ainda restavam umas garrafas de madeira do tempo do avô Damião, a que se daria com o socorro do Gouveia e do Titó um assalto heroico. O cavaleiro prometeu, já deliciado, tomando da pesada bandeja de prata que derreava o escudeiro, a sua chávena de café sem açúcar. E tu, com efeito, Gonçalo, agora não deves arredar da torre. O teu papel é todo de presença na localidade. O fidalgo da torre está no meio das suas terras, para onde vai ser eleito para as cortes. É o teu papel. O Barrolo, com um riso enlevado, surdiu entre os 2 amigos que enlaçou ternamente pela cinta. E nós cá ficamos, vamos a trabalhar, o cavaleiro e eu. Mas Dona Maria, do canapé,
onde se enterrara, reclamou o primo Gonçalo para negócios. Junto de uma console, João Gouveia e Padre Soeiro, remexendo o seu café, concordavam na necessidade de um governo forte. E Gracinha, com o primo Mendonça, revolvia as músicas sobre a tampa do piano, procurando o fado dos Ramires. Mendonça tocava com um corredio brilho, compusera valsas, um hino ao Coronel Trancoso, o herói de Machumba e mesmo o primeiro ato de uma ópera, a Pegoreira. E como não descortinavam o fado com as quadras do Videirinha, foi justamente uma das suas valsas, a Pérola, de uma cadência amorosa e cansada, lembrando a valsa do Fausto, que ele atacou sem largar o charuto. Então André Cavaleiro, que repenetrara vagarosamente na sala, repuxou do colete, afagou o bigode e, avançando para Gracinha com o seu modo meio grave, meio folgazão, "Se Vossa Excelência me quer dar a grande honra", oferecia, abria os braços e Gracinha, toda escarlate, cedeu, levada logo nos largos passos deslizados que o cavaleiro lançou sobre o tapete. Barrolo e João Gouveia correram a afastar as poltronas, clareando um espaço onde a valsa se desenrolou com o suave sulco branco do vestido de Gracinha. Pequenina e leve, toda ela se perdia, como se fundia na força máscula do cavaleiro, que a arrebatava em giros lentos, com a face pendida, respirando os seus cabelos magníficos. Da borda do canapé, com os finos olhos a fuzilar, Dona Maria Mendonça pasmava. Mas que bem que valsa o senhor governador civil! Ao lado, Gonçalo torcia nervosamente o bigode, na surpresa daquela familiaridade, assim renovada pelo cavaleiro com tão serena confiança, por Gracinha com tanto abandono. Eles torneavam enlaçados. Dos lábios do cavaleiro escorregava um sorriso, um murmúrio. Gracinha arfava, os seus sapatos de verniz reluziam sob a saia que se enrolava nas calças do cavaleiro. E Barrolo, em êxtase, quando eles o roçavam, atirava palmas carinhosas, bradava: "Bravo! Bravo! Lindamente bravíssimo!"